Olá, meninas, que saudade dos nossos abraços, dos nossos beijos, não é mesmo? Nosso momento, nossos encontros de mulheres. Mas receba milhões de beijos e em breve nós estaremos juntinhas para a honra e glória do Senhor, amém? Eu quero iniciar essa palavra, antes disso fazendo uma oração, agradecendo a Deus por esse momento, porque eu creio que essa palavra vai ao encontro do nosso emocional, vai ao encontro da nossa cura, porque eu fui curada. Fazendo essa palavra, Deus ministrou meu coração e eu creio em nome de Jesus que todos aqueles que estão assim com o emocional abalado diante dessas intempéries, né, que o mundo se apresenta ultimamente, eu creio que Deus fará coisas grandiosas nessa noite. Então, assim, convido vocês para estar orando junto comigo, amém? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse momento. Ah, Deus, me prostro diante de Ti, diante do Teu senhorio, diante da Sua graça, diante da Sua majestade. E lhe peço, meu Deus, em nome de Jesus, que através dessa palavra, Pai, pessoas possam ser curadas emocionalmente, Pai. Ah, Deus, em nome de Jesus, acampa seus anjos ao redor de cada casa, ministrando na alma, no espírito, Pai. E que poderosas coisas eu creio que isso há de fazer, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Então, vamos falar sobre emoções. Pois é, mulheres, como nós somos emocionais, muito emocionais. E como é difícil lidar com o nosso emocional, não é mesmo? E como dói quando somos levados pelo nosso estado emocional debilitado, principalmente quando nós estamos fragilizados ou com o coração magoado, com o coração ferido, estressadas, ansiosas, TPM, enfim. Temos que aprender a lidar com o nosso emocional. Isso é sério, meninas. Quantas vezes destruímos relacionamentos, namoros, amizades, casamentos, né? Criamos vários problemas familiares devido ao nosso estado emocional. Falamos coisas na hora errada, com ira, sem pensar, palavras agressivas e depois nos arrependemos amargamente. A boca fala que o coração está cheio. Queridos, a falta de controle emocional pode destruir a nossa vida e todas as pessoas que estão ao nosso redor. Você tem controle emocional? Pois é, temos que ter controle emocional. Existem dois tipos de emoção, a emoção positiva e a emoção negativa. A emoção positiva é a bondade, a compaixão, a misericórdia, o amor e assim por diante. Essas emoções nos afetam positivamente e afetam positivamente as pessoas que estão ao nosso redor, trazendo paz para todas as pessoas, né? E a emoção negativa é a ansiedade, a ira, o ranço, o orgulho, a culpa, a solidão, tristeza. São estados de espírito que nos afetam e negativamente, logicamente, e afetam também todos que estão ao nosso redor, a começar com os da nossa casa. E a emoção negativa, queridos, pode nos levar a um processo de depressão e esgotamento físico e mental. Eu queria muito falar hoje sobre o profeta Elias. Está lá em 1 Reis 19, do 1 ao 16. Se você quiser acompanhar 1 Reis 19, do 1 ao 16. Nessa passagem falaremos do profeta Elias. E Elias foi levantado por Deus para destruir todos os falsos profetas e para que os israelitas, o povo de Israel, pudesse novamente se voltar a Deus, né? E ele teve experiências fantásticas, ele viu o sobrenatural de Deus, mas também ele viu muitas mortes, né? E ele teve um esgotamento físico e emocional, ficou completamente abalado. Ele passou por muitas tribulações, muitas lutas. E chegou uma hora que ele se encontrou sugado, esgotado, fraco. Quem já não ficou assim?
Lá em 1 Reis 19:4, fala assim: e ele foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, uma árvore, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Ele estava tão cansado, tão esgotado, que ele chegou a pedir a morte. Imagina o estado emocional desse homem. Depois de ver tantos profetas de Deus morrendo na sua frente, pessoas queridas, em meio a uma guerra de altares, ele teve medo. Pois é, nós passamos por isso, por medo, insegurança. Ele era o próximo da lista. Depois que ele recebeu a mensagem do mensageiro de Jezabel, que ele seria o próximo a morrer, ele desesperou. Entrou em desespero e correu durante um dia e foi parar debaixo dessa árvore. Esgotado, ele apagou, dormiu. Ele estava esgotado fisicamente e emocionalmente. Era tamanho o seu cansaço que ele desfaleceu debaixo daquela árvore. Às vezes, queridos, nós estamos tão cansados de vivenciar as mesmas lutas, tão debilitadas diante de tantas frustrações, de tantos problemas, tantas coisas que nós temos vivenciado, coisas que a gente nunca viu. E quando recebemos uma mensagem que não esperamos, desejamos a morte. Muitos passam por isso. Parece que nós perdemos o chão e tudo fica sem sentido, nada tem mais sentido. Rei Acabe, marido de Jezabel, né? Mulher perversa, adoradora de Baal, passava por cima de todos, de tudo, para conquistar o que queria, sacrificava crianças para seus deuses e adorava matar os profetas do Senhor. E o próximo seria Elias. Elias, vendo tantas mortes em sua frente, ele desesperou mesmo. Pessoas amadas e queridas morrendo ali na sua frente e ele não podendo fazer mais nada. Ele chegou a um grau de desespero, de cansaço mental, físico. E naquele momento, forte emoção, os pensamentos começaram a pairar ao lado dele, né? E ele começou a questionar Deus, se estava fazendo certo. Ele não acreditava mais que Deus estava com ele. Quando estamos esgotados emocionalmente, exaustos, atordoados, sem fé, quase morrendo espiritualmente, queridos, o Senhor envia os seus anjos. Queridos, o Senhor envia os seus anjos a nosso favor. Ele envia anjos para nos alimentar. Lá em 1 Reis 19:5, no versículo 5, fala assim: e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e a botija de água. E comeu e bebeu e tornou-se a deitar. Olha que lindo! Levante-se e coma. Ele foi servido pelos anjos do Senhor. O anjo preparou pão nas brasas e deu uma botija de água. Queridas, quando achamos que está tudo acabado, que não temos mais forças, não temos mais como prosseguir, Deus dá ordem aos seus anjos a nosso favor. E quando somos cuidadas por Ele, nós levantamos mais fortes ainda. Lá em 2 Coríntios 12:10 fala assim: disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, de boa vontade, pois me gloriarei das minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, aí que eu sou forte. Quando estou fraco, aí que você é forte, querida. Eu amo a palavra de Deus e eu me emociono. Quando a gente está fraco, aí que nós somos fortes. Outro ensinamento. Depois de ser alimentado pelo anjo, ele ficou tão forte que ele caminhou durante 40 dias e 40 noites. E foi parar no monte Horebe, o monte de Deus.
Outro ensinamento que a gente aprende com Elias, queridos, é que depois dele ser alimentado por Deus, depois de os anjos fortalecerem ele, e ele caminhar 40 dias, 40 noites, ele foi ter um encontro com Deus. Ele foi parar numa caverna. Ele foi se encontrar com Deus na caverna. Estou falando, ele foi se encontrar com Deus na caverna. Ali ele perguntou a Deus e Deus respondeu. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso. Isso está no versículo 10. E ele diz: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os seus profetas à espada, e só eu fiquei, e busco a minha vida para me tirarem. E agora também estão procurando me matar. Então ali, queridas, Elias, ele abriu o coração dele, colocou todos os seus temores, toda a sua angústia diante de Deus. E no versículo 11, o Senhor lhe disse assim: saia para fora e ponte nesse monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também uma grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Vamos lá. Primeiro foi o vento, não é mesmo? Primeiro passo, um vento forte. Na caverna, Elias foi afrontado por um grande, forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas. Não era o vento do Espírito, pois o Senhor não estava no vento. Este vento, querido, é soprado em nossos ouvidos, ventos de mentira, ventos de que você não vai conseguir, ventos do passado, ventos de acusações, ventos de apostasias. Eles sopram fortemente em nossos ouvidos às vezes, queridos, dizendo que você não vai conseguir, que isso não vai parar, que isso nunca vai parar, que você não vai passar por isso. Você vai soprar que você é fraco, para você desistir. E o objetivo desses ventos, cara, é para você realmente desistir de tudo. É para você voltar para trás. Lembre-se, queridas, maior é o que está em nós do que no mundo está. Não se esqueça disso. Ventos são grandes, fortes mesmo, mas não são maiores que o nosso Deus. Amém? Depois do vento, os profetas têm que passar por muitas intempéries, né? Depois do vento veio o quê? Um terremoto. Mal saía de uma prova e entrava em outra prova. Já estava na prova do terremoto. No terremoto tudo sai do lugar. O chão se abre. Tudo se abala. O que estava arrumado, bonitinho, né? A sua casa ali arrumada, a sua vida financeira arrumada, tudo organizado com seus filhos, né? Tudo na paz, seu casamento perfeito. Vira tudo de cabeça pro ar. A igreja que você amava vira conflito. Tudo fica fora do lugar. Tudo que você luta com tanto esforço parece que vira uma desordem completa e total aqui. Mas Deus não estava no terremoto. Mas é apenas uma prova. Mais uma prova. Deus não estava no terremoto. E a prova
toda prova que você passar, queridos, tem hora certa para começar e hora certa para terminar. Amém? E depois do terremoto veio o fogo, outra prova. Um grande fogo começa apenas de uma fagulha, algo pequeno. Mas diante dos fatos anteriores, essa fagulha vira um incêndio. Esse tipo de prova é quando as coisas fogem do nosso controle. Começa de uma pequena situação. Em pouco tempo vira uma fogueira e queima tudo. Algo destrutivo. As coisas parecem que já não são como antes e só conseguimos enxergar cinzas. Mas Deus não estava ali. Mas depois do fogo, houve uma brisa leve e suave. Aí sim era a voz de Deus. Quando é a voz de Deus, você sente paz. A voz de Deus é leve, é suave, ela te direciona. E olha que lindo no versículo 13, e diz: versículo 15, e o Senhor lhe disse: vai, volta pelo caminho para o deserto de Damasco, vem e unge Jezabel. Vai e volta pelo caminho, vai de onde você estava, volta para o caminho que você entrou. E depois ele saiu da caverna e deu outra missão para ele. Aquilo parecia um labirinto, algo sem volta. Em segundos, Deus faz tudo novo. E ele voltou para a porta da caverna. Ele olhava, e quando ele estava atordoado, no meio do terremoto, no meio do vendaval, no meio da fogueira, ele não conseguia enxergar a voz de Deus. Mas quando Deus fala ao nosso coração, a paz paira no ar. E tudo entra no lugar. Tudo começa de novo. Ele passou por várias provas. E depois que ele escutou a voz de Deus, ele viu que era Deus, que Deus nunca o abandonou, que Deus nunca o deixou. Ele foi, voltou para o seu Deus e voltou para a sua missão novamente. É assim que nós somos, queridos. É na caverna que somos impulsionados a irmos mais no fundo dela, entrando em labirintos onde não se sabe o fim. Simplesmente nosso Deus preparou o seu profeta. Ele está nos preparando. Creia no que eu estou falando, amados. Deus está nos preparando para algo grande. Esteja preparada. Esteja preparada. Vai para a caverna. Conversa com Deus. Escute a voz de Deus. Creio que todos nós hoje estamos na caverna, procurando a voz de Deus. Ele permitiu isso tudo para que ele se fortalecesse, o alimentou, passou por essas tempestades todas para simplesmente saber que Deus estava no controle total de sua vida. Deus está no controle total da sua vida. Você crê? Que possamos sair dessa caverna que nós estamos hoje, nessa situação que o mundo está passando hoje, mais fortes. Mas para que isso aconteça, você tem que crer que Deus está contigo. Ele está contigo. Jamais nos abandonará. Ele é o nosso Senhor, nosso Salvador. Ele vai à frente. Ele é o Senhor dos Exércitos. E eu espero que essa palavra tenha trago ensinamentos no seu coração, tenha trago paz na sua alma e que sejamos como o profeta Elias, que venhamos escutar a voz somente de Deus. Que não importa as tempestades, não importa o terremoto, não importa o vendaval, não importa o que viemos passar,
Nós sabemos que o Senhor dos Exércitos, o nosso Deus, está conosco. Deus abençoe. Forte beijo. Amo vocês. Em breve estaremos juntas. Amém? Deus abençoe.